Shalom, irmãos. Vamos capítulo 8 do livro de Josué, e aqui temos então finalmente a tomada da cidade de Ai. Começa dizendo ali, o Senhor incentiva Josué, dizendo: não temas nem desanime, toma contigo os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que eu entrego eles nas suas mãos, seu povo, sua cidade e toda a sua terra. E nós vamos ver que Deus tem a forma de atuar em cada situação, não há uma regra estabelecida, é dessa forma e ponto final, né? Mas Deus instruía, a cada passo que eles davam havia instrução de Deus. Então diz aqui, ó, tratarás Ai e seu rei como tratasse Jericó e seu rei. Entretanto, dessa vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada. Né? Deus mesmo dá, como sempre deu, toda a estratégia. E a gente tem que aprender a tomar isso para a nossa vida. A gente tem que aprender a entender que isso são modelos da atuação de Deus, como Deus atua. E como Deus atua, instruindo a cada passo da nossa vida com clareza. Diz, ó, ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar sobre a cidade. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e enviou na calada da noite. Né? E confiando eles a seguinte ordem, a ordem que o Senhor havia dado: ó, vocês vão armar uma emboscada por detrás da cidade, sem vos distanciar muito da porta da cidade, ficareis de prontidão. Então, eles subiram como da primeira vez, né? E como da primeira vez, eles fugiriam deles, dando a eles todo aquele sentimento de confiança, né? Então, eles seguirão atrás de nós, pois imaginarão que eles estão novamente fugindo, e saireis rapidamente da emboscada para tomar a cidade, que vai estar toda desprotegida, né? Ou seja, eles se posicionaram, chamaram a atenção de todos os guerreiros todos saíram atrás deles, mas havia um grupo atrás que, quando todos os guerreiros saíram, eles entraram na cidade, queimam toda a cidade, e daí eles olham, e daí eles se dão conta que estão numa emboscada, e aqueles que supostamente estavam fugindo vão contra eles e destroem todo aquele exército, né? Mas vamos ler aqui, né? Diz aqui então: e tendo enviado Josué, foram eles ao lugar da cidade, ao lugar da cilada, e se posicionaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Josué todavia passou aquela noite com o povo. Né? No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista todo o povo, juntamente com os anciãos, os líderes de Israel, e partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. E os soldados que estavam com eles subiram também, aproximaram-se da frente da cidade e se acamparam ao norte, ficando ali no vale entre a cidade, entre eles e a cidade. Então Josué tomou cerca de 5.000 homens, os colocou de emboscada entre Betel e Ai, né? Um número menor, ele saiu com 30.000, né? E o povo que estava acampado no norte da cidade, como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada, ficaram apostos, e naquela noite Josué avançou até o meio da planície. E assim que o rei de Ai observou o movimento dos israelitas, né, eles tomados de toda aquela confiança de que eles haviam fugido, que eles conseguiram botar eles para correr, né, partiram para enfrentar Israel no campo de batalha. E, né, diz aqui no local onde se avistava Arabá, nas campinas do Jordão, mas não suspeitavam eles que tinham uma emboscada, né? Foi a forma como Deus mesmo instruiu a eles, não foi uma brilhante ideia de Josué, né? Se fosse por Josué, acho que atacaria de frente com um exército enorme e ganharia pela sua própria força, o que não era o propósito de Deus, né? E todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição com grandes brados, saíram gritando, né? Então o Senhor falou a Josué: estende, pois, a lança que tens contra a cidade de Ai, porquanto vou entregá-la agora nas suas mãos. Josué estendeu
estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão, e ao estender ele a mão, os homens que estavam de prontidão por trás, né, na emboscada, saíram às pressas do seu lugar e correndo entraram na cidade, tomaram-ne e apressadamente incendiaram toda a cidade. E os homens de Ai, então, viram aquilo. Né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo a colocação para saber como foi, né? Viram toda aquela nuvem de fumaça, né? Subindo em direção ao céu, e não tinham para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiam para o deserto se voltaram contra eles, estavam perseguindo, porque na verdade não estavam fugindo, né? E observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta para atacar os homens de Ai. E os outros israelitas saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, né? E aconteceu que os israelitas mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. E prenderam o rei de Ai, conduziram até a presença de Josué, assim como o Senhor havia instruído. E logo que terminou de matar a todos, né? Diz ali que haviam perseguido todos, até o último caíram ao fio de espada, e todo o povo de Israel voltou de Ai e matou o restante da população que havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos, e essa era toda a população da cidade. Imagina, uma cidade de 12.000 pessoas, era uma cidade muito pequena, né? Josué não recuou sua lança até se certificar de que toda a população havia sido exterminada. E parece muito duro, muito cruel, mas havia uma razão pela qual Deus mandava que exterminasse toda aquela população. Era um povo extremamente mau, um povo extremamente idólatra, um povo perverso mesmo, né? E Israel, pelo direito que Deus lhes deu, se apossou dos animais e dos despojos de guerra, né? E Josué queimou totalmente aquela cidade e ficou um lugar de desolação até o dia de hoje, ou seja, até o dia em que eles escreveram aquilo ali, não deve ter sido muito tempo depois. E depois enforcou o rei de Ai, numa cidade, e ao final da tarde tirou ele da forca e jogou ele às portas da cidade, jogou um montão de pedra por cima. Então diz que Josué construiu no Monte Ebal um altar, consagrou ao Senhor, conforme o Senhor havia ordenado aos filhos de Israel. Ele construiu de acordo com o que havia escrito na Torá, na lei de Moisés, né? Um altar que era um altar de pedras brutas, só colocadas ali, não eram pedras trabalhadas e recortadas para ficarem todas encaixadas ou ficar um altar bonitinho. Sempre os altares eram feitos com pedras naturais conforme estavam ali no local, eram pedras brutas mesmo, né? E sobre ele ofereceram holocaustos de sacrifício, paz e comunhão. E ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá, da lei que Moisés havia escrito, né? Provavelmente deve ter sido uma cópia apenas ali com as 10 palavras, os 10 mandamentos de Deus, né? Todo Israel, estrangeiros, naturais da terra, os anciãos e líderes e seus oficiais e juízes ficaram postados em pé ao lado do outro, ao lado de um e do outro lado da Arca da Aliança, diante dos sacerdotes e levitas que transportavam a arca, né? Metade do povo estava em pé de frente ao Monte Gerizim e a outra metade de frente do Monte Ebal. Esse Monte Gerizim, o Monte Ebal, foi aonde foram lidas as bênçãos e as maldições, né? E em seguida leu Josué todas as palavras da lei, da Torá, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, no livro de Deuteronômio, nós vemos escrito, né? Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres e crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Não tinha essa história de criança não ia à reunião, criança não participava da reunião. Todos aprendiam desde a mais tenra idade, desde a sua meninice,
aprenderem o respeito e a reverência completa à obra de Deus. Então, né, aqui só resumindo para que a gente tenha atenção, porque no próximo capítulo vai haver uma situação em que o povo não dá atenção exata às palavras de Deus e é enganado. Mas até aqui nós tivemos duas coisas importantes, né? Que foi a tomada da cidade de Jericó, uma cidade fortalecida, na qual eles obedeceram completamente a direção de Deus, e Deus deu aquela cidade nas suas mãos. A segunda, na qual havia um pecado no meio do povo e trouxe um prejuízo para toda a congregação, para todo o povo de Israel. E após aquela lição, e após ter sido limpos de toda aquela situação, então eles entram segundo as ordens de Deus e tomam a cidade segundo exatamente como Deus havia ordenado, né? E então aí agora segue a nossa leitura, segue a nossa instrução, para que a gente aprenda a tirar valor e instrução dessas escrituras. Amém?